Boa tarde, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem, a família também, todos cuidando um do outro. Agora é hora de se cuidar. Eu estou com muita saudade de todos vocês, da escola, do ambiente, das nossas brigas, mas das nossas brincadeiras também, tá? Mas agora a gente vai começar a nossa aula. Aula número 1 com a professora Rita de Cássia. Vocês receberam uma apostila? Nessa apostila tem todas as matérias, tem as 6 operações. Algumas delas vocês já estudaram, começou lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e no sexto ano a gente continua, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Essas 4 primeiras vocês já tinham visto. Essas 4 matérias vocês já tinham estudado até o quinto ano. A gente começa lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto e no sexto a gente se aprofunda mais em todas as operações. Só que no sexto ano a gente vê mais 2 operações, que são a potenciação e radiciação, que estão aí nessa apostila. Por que eu coloquei essa revisão aí? Porque quando a gente chega na potenciação e radiciação, uma depende da outra. Então, na verdade, todas as 6 operações, uma depende da outra. Então, você tem que saber bem a adição para depois subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação, nessa ordem. A gente tem que saber bem uma para entender a outra, senão vai ficar prejudicado em uma ou outra, tá? Por que muita gente tem dificuldade na divisão? Porque não decorou a tabuada, não sabe multiplicação direito, aí chega na divisão, vai ter problemas, tá? Então, a aula de hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre adição e subtração, que eu já tinha trabalhado com vocês em sala de aula. Essas 2 eu trabalhei com vocês em sala de aula, mas nessa apostila tem mais atividades, então vou fazer uma revisãozinha sobre a matéria que tá aí para vocês fazerem as atividades, ok? Então, a primeira operação que a gente vai revisar é a adição, que na verdade é a primeira operação que a gente aprende com os números, lá no prézinho, na educação infantil e no primeiro ano. A primeira operação que a gente aprende é a adição. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma adição, para vocês entenderem. Toda operação, os seus termos têm nome, tá? Então, eu coloquei aqui uma adição que tem 2 parcelas. 235 é a primeira parcela, 124 é a segunda parcela. E o resultado dessa adição, que é 359, ele se chama soma ou total. Então, qual é a soma de 235 com 124? A soma é 359, tá? Esses nomes vocês têm que guardar bem, porque esses nominhos vocês vão precisar deles não só no sexto, mas no sétimo, oitavo, nono, colegial, vocês vão precisar também saber esses nomes, tá? Numa adição, pode ter também mais parcelas. Então, tem adição de 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, 5 parcelas, 6 parcelas, assim por diante. Então, eu coloquei aqui mais um exemplo de uma adição. 847 mais 125 mais 34 mais 12, tá? Tem aqui 4 parcelas, 847 é a primeira parcela, 125 segunda parcela, 34 terceira parcela e 12 a quarta parcela. O resultado dessa adição chama-se soma ou total. Então, a soma de todas essas 4 parcelas vai dar 1.018, ok? Esses nominhos vocês já tinham visto, acompanho vocês desde lá do segundo, terceiro ano. A gente vai ver agora a prova real da adição. Como que tira a prova real da adição? Para tirar a prova real de qualquer operação, a gente usa a sua operação inversa. Qual que é a operação inversa da adição? A operação inversa da adição é a subtração. Então, se eu tenho uma adição, coloquei um exemplo aqui, 235 mais 124, a soma vai dar 359. Como que eu tiro a prova? Como que eu vou ver se a minha conta realmente está certa? O que eu vou fazer? Eu vou usar uma subtração. Vou pegar
o resultado, que é 359, e vou subtrair 124. 359 menos 124 vai dar 235. O que aconteceu? O resultado bateu aqui, então essa é a prova real. Ao invés de eu fazer 359 menos 124, eu poderia fazer 359 menos 235. Então, 359 menos 235. 9 menos 5, 4. 5 menos 3, 2. 3 menos 2, 1. 124, ó, bateu o resultado ali, tá? Então, essa é a maneira de tirar a prova real da adição, ok? Agora, a gente vai ver algumas propriedades da adição. Propriedades são características, coisas que acontecem na adição, tá? Então, propriedades da adição. Propriedade comutativa. O que a propriedade comutativa diz? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Então, por exemplo, eu tenho 9 mais 5. 9 mais 5 igual a 14. Se eu alterar as duas parcelas aqui, ó, parcela, parcela, soma o total. Se eu alterar a ordem das duas parcelas aqui, trocar, colocar o 5 primeiro, mais 9 igual a 14. É a mesma coisa, tá? Então, essa é a propriedade comutativa. A palavra comutativa vem da palavra comutar. Comutar significa mudar, tá? Então, a gente mudou a ordem, ok? Próxima propriedade é a propriedade do elemento neutro. Neutro significa sem valor, ele não tem valor. Então, quem é o elemento neutro da adição? O valor que eu somo no número e ele não vai mudar. O zero. Por exemplo, se eu tenho o 5, se eu somar 0, vai continuar 5. Se eu tenho 12, se eu somar 0, continua 12, tá? Então, 0 é o elemento neutro, o elemento que não tem valor nenhum, não muda nada, continuou o mesmo resultado. A próxima propriedade da adição é a propriedade associativa. A palavrinha associativa significa associar, juntar, agrupar. Então, aqui eu tenho 3 parcelas. 4 é uma parcela, 2 outra parcela, 6 é outra parcela. O que eu posso? Se eu juntar o 4 mais 2 e resolver ele primeiro, fica 4 mais 2, 6. Copia o mais 6. 6 mais 6, 12. O que eu posso fazer? Ao invés de juntar o 4 mais 2, eu vou juntar ou associar o 2 mais 6. Então, aí, vou copiar o 4 mais, vou resolver primeiro esse. 2 mais 6, 8. Então, 4 mais 8, 12. O resultado não alterou, continuou o mesmo. Então, é isso que diz a propriedade associativa, que numa adição de 3 ou mais parcelas, pode-se associá-las de maneiras diferentes que o resultado não se altera.